Fala pessoal, o Bolsonaro praticamente aí desaba com o novo depoimento que ele tem à Polícia Federal e eu vou te contar que a Polícia Federal está preparando praticamente aí uma cilada para o Bolsonaro e, vai ser praticamente impossível de escapar. Eu vou te contar tudo isso aqui, eu vou te mostrar quem são, pelo menos vou falar quem é que vai depor lá. A coisa tá ficando feia para o Bolsonaro e o bolsonarismo de modo geral. Eu vou te contar aqui, vou te mostrar nesse vídeo quem vai depor, quantas pessoas são, o que é que a Polícia Federal, de modo geral, está preparando com tudo isso, né? É claro, diante de todos esses depoimentos aí, que são uma quantidade de gente absurda depondo. Vou te falar aqui qual vai ser mais ou menos o horário que cada um vai depor. Enfim, se vai ser ao mesmo tempo, se não vai, eu vou te contar todos os detalhes. Mas antes disso, eu peço para você já deixar um like aí, porque o Bolsonaro, diante de tudo isso, brigando com o ASF, porque houve também uma briga, né, entre o Bolsonaro e o ASF, eles romperam, agora a casa caiu literalmente, agora é cada um por si e as joias por todos, tá? Eu vou te contar todos esses detalhes aí, mas antes disso, como eu já mencionei, dá um like aí, ajuda demais, é uma maneira que você tem de ajudar a gente para mim trazer novos conteúdos aqui para você e falar, né, do conteúdo político, porque a política ela muda a vida das pessoas, ou para melhor ou para pior. Então, por isso, eu peço para você já deixar um like, dar essa força, dar essa moral. Eu sou o Cláudio Pereira, eu tô com a camisa aqui da seleção brasileira, mas não significa que eu sou o patriota e o patriotário, né, que anda grudado no caminhão, não. Aqui a gente tá para poder falar sobre os assuntos relacionados à política do dia a dia e eu quero mostrar isso aqui para você, Bolsonaro desabando, os caras brigando lá entre eles lá, quem vai depor, quem vai delatar e a coisa ficando feia literalmente, tá? Obrigado pela presença, obrigado pelo moral, então vamos lá. É o seguinte, ó, falando aqui sobre a situação, né? Já mencionei para você, já pedi para você deixar um like. Vamos aqui falar sobre a matéria que tá aí no UOL, tá? Bolsonaro dispensa o ASF, tá? E reúne defesa em preparação para o depoimento. Você vai saber de todos esses detalhes aí, tá? Obrigado pela presença, obrigado pelo moral. O ex-presidente Jair Bolsonaro, deixa eu ver se tá aparecendo aqui para vocês. Apareceu até demais aqui. O ex-presidente, vai abaixar aqui. O ex-presidente Bolsonaro se prepara aí com 48 horas de antecedência para o depoimento à Polícia Federal na quinta-feira, dia 31. Ele vai explicar sobre as joias e presentes recebidos enquanto ele comandava o Brasil, tá? Sou patriota, pois patriota, você vai ter que ir lá na Polícia Federal mostrar todo o seu amor, ou pelo menos revelar, né, o amor que você tinha pelo Brasil. Então tá aqui o Bolsonaro brigando com o osso, tá? Mal quebra-pau, eu vou te contar aí. Bem, é o seguinte, assessores mais próximos e advogados viajaram hoje para Brasília e passaram um dia na sala do ex-presidente, na sede do PL, na capital federal. Então, os caras já foram lá para a sala para conversar com o Bolsonaro 48 horas antes, tá? Sobre essa situação aí do depoimento de quinta-feira, para tentar aí se preparar em relação a isso. O advogado da família Bolsonaro, assessores mais próximos e advogados viajaram hoje já a Brasília e passaram um dia na sala do Bolsonaro. Então tá aqui falando um pouco sobre a situação dos caras que foram lá se reunir com o Bolsonaro. Advogado da família em várias situações, o ASF não foi chamado. Ele também vai prestar depoimento à Polícia Federal por ter comprado um Rolex que auxiliares do ex-presidente haviam vendido durante a viagem aos Estados Unidos. E aqui o caso do ASF é muito intrigante, porque é assim, ó. Deixa eu pegar aqui uma parte da matéria, né? Que diz o seguinte sobre a situação do ASF. A recompra nos Estados Unidos. A Polícia Federal constatou que o relógio, né? A Polícia Federal constatou que o relógio, integrante de um kit de joias sauditas recebidos por Bolsonaro em uma viagem oficial em 2019, foi vendido lá nos Estados Unidos, tá? E recomprado por um preço mais alto após o Tribunal de Contas da União. Desculpa, gente. O Tribunal de Contas da União foi vendido nos Estados Unidos e recomprado por um preço mais alto após o TCU ordenar a devolução dos presentes que o ex-presidente ganhou. Segundo a Polícia Federal, está dizendo aqui que o ASF entrou num esquema de compra de joias no caso aí, entrou
no esquema de recompra de bens como relógio para devolvê-los após a determinação do TCU sobre as joias dadas a Bolsonaro. Já o pai de Cid, tá, teria auxiliado na venda desses itens e emprestado a sua conta bancária no exterior para o recebimento aí dos valores dessas transações, tá? Então tá aqui um pedaço, aí você vai falar assim, pô, Cláudio, mas você ainda não me falou quantas pessoas estão nessa situação aí que vão depor lá na Polícia Federal. Você precisa contar um pouco mais. Eu vou contar aqui um pouco mais sobre a situação do Ossif, tá? Tá numa situação um tanto que complicada, brigando com o Bolsonaro, não tem mais confiança, as pessoas não acreditam mais nele e a casa literalmente tá caindo para o Ossif, tá? Agora ele tá dispensado e o Ossif tem um problema em tudo isso, que agora ele já não é mais advogado e o pior, o Ossif vai depor lá na Polícia Federal no dia 31, está em pânico, tanto ele quanto a família Bolsonaro, os caras estão extremamente preocupados. E quem mais vai depor, Cláudio, lá no dia 31? Quem é que tá sofrendo? Bem, o Bolsonaro, você já sabe que tá nessa situação extremamente complicada, numa situação extremamente delicada. Eu vou falar mais quem vai depor. Você vai ficar, assim, extremamente impactado com quem vai depor lá e a confusão e o quebra-pau entre eles. Você fala assim, será que o Bolsonaro vai? Bem, eu vou te contar. Já te pedi um like, tá? Dá essa força, dá essa moral. E enquanto isso eu vou mudando de tela aqui pra gente ir diretamente na fonte. Então você já sabe que o Ossif rompeu com o Bolsonaro de modo geral, tá? Então brigou lá e tal. Flávio Bolsonaro foi hoje dizendo, não, nós confiamos nele, nós acreditamos no Ossif, mas é o seguinte, ele não vai poder ser advogado da família, tá? Ele tá fora, ele não pode mais, tá? E aí, tem a situação aqui do Ossif, o Ossif falando assim, ó, o Ossif, né, que usou o dinheiro próprio na teoria, e que a intenção era de devolver o item à União. O Ossif negou dar detalhes sobre, né, ou para quem ele entregou o Rolex. Não vou falar nada para ninguém, tá? Quem solicitou não foi Bolsonaro e não foi Cid. Ai, meu pai, aí você fala assim, Cláudio do céu, quem é que vai depor lá na quinta-feira, Cláudio? Eu vou te contar dessa força, dessa moral aí. A gente vai falar mais aqui sobre o Ossif e das tramas, gente. Olha, sinceramente, alguém vai ficar preso lá na quinta-feira. Essa que é a realidade. Alguém lá dessa equipe, desses caras que vão depor lá, dessas 8 pessoas que vão depor, a coisa vai ficar extremamente complicada. Mas vamos lá. Então tá aqui, né, o Ossif falando, não foi Bolsonaro, não foi isso, é aquilo e tal. A confusão começou por conta disso daqui, ó. Olha só qual foi a enrascada que o Ossif se envolveu. A confusão começou quando teve o problema lá, que o Ossif tava lá no shopping. Você tá aqui na matéria, você vai ler também comigo de maneira rápida e expressa. O Ossif teve um problema lá com a Polícia Federal. Ele não pode, salvo engano, ser preso assim. Tem que ter 2 agentes da OAB ao lado dele. Não sei se vocês sabem, mas tá sabendo agora. Para prender um advogado precisa disso, tá, gente? É complicado. Precisa de representantes lá da OAB, mas eu acredito que para poder pegar, no caso, celulares lá do Ossif ou de qualquer advogado, dependendo da situação, pode sim fazer a revista. E aí, pegaram o Ossif lá nesse esquema aqui, ó, tá? No dia 16, a Polícia Federal apreendeu 4 aparelhos do advogado do Ossif. Ele estava em um restaurante lá no Morumbi, em São Paulo, quando foi abordado pelos policiais. A ausência de Ossif na reunião ocorre depois, né, de rumores que ele tenha gravado integrantes da família Bolsonaro. Situação refutada por Flávio Bolsonaro, que ressaltou hoje a sua inteira credibilidade e na confiança, né, de Ossif e na lealdade também. Então, tá aqui um pouco os caras falando por quê, né? O Ossif provavelmente foi descartado, dentre outras coisas. Eu tenho aqui a minha opinião, vou falar ela mais pra frente, porque ele foi descartado, dentre outras coisas. Mas ele foi descartado aí, na teoria, pela quebra da fidúcia, tá? Isso também pode ser utilizado na área, na CLT, mas é consolidação de lei trabalhista. Mas aqui não é o caso, é mais penal, criminal, a gente vai falar. Então, nesse caso aqui, o Ossif já foi descartado por isso. Aí você fala, nossa, Cláudio, mas quem é que vai depor lá? Fica tranquilo, vou falar pra você. As 8 pessoas que vão lá depor, e aí a Polícia Federal, ela armou uma que eu vou te contar, provavelmente vai... Gente, não vai ter como. Não vai ter como. A Polícia Federal, de certo modo, ela vai pegar alguém lá na quinta-feira e alguém vai ficar lá enjaulado e você vai saber
Quem vai ficar lá? Quem vai ficar, eu não sei, mas que vai ficar, vai. Você vai entender o porquê. A cilada que a Polícia Federal já está preparando para o Bolsonaro e Companhia Limitada, tá? Então o Otto, você já sabe, foi descartado pela quebra da fidúcia. Aí você fala, mas o que de acha é isso, Cláudio? De fidúcia, quebra da confiança, tá? Pá, descartou ele. Os caras foram lá para não ficar feio, e aí falou, não, eu confio. Gente, ó, deixa eu falar pra você uma coisa aqui. Já revelando sobre a situação do Osso, que a gente já vai chegar nas 8 pessoas que vão pra lá. Deixa eu falar pra você, se você tem o seu melhor jogador, o jogador craque, o 10, o cara que é o Pelé, né, dos advogados, você vai simplesmente tirar ele da partida? Você vai colocar ele fora? Não, nós temos muita confiança, a lealdade nele e tal, não sei o que. E você vai tirar ele fora? Claro que não, né? Aí os caras já tiraram fora. Então os caras não acreditam que ele tenha capacidade, essa é na minha visão, não acreditam que o Osso seja um advogado excelente para resolver essa situação. Então já tirou ele de lado. E aí vamos lá, vamos demais pra matéria, tá? Já tirou ele de lado e tal, depoimento simultâneo. Aqui tá a bomba de vez, a bomba simultânea. Isso aqui é a bomba simultânea, não existe uma outra situação. Você vai falar assim, pô, como assim, Cláudio? É a bomba simultânea, vai pegar todo mundo ao mesmo tempo. A Polícia Federal armou, né? É claro, os caras já são experientes, estão acostumados, né, como diz meu pai, né? Né? Eles estão acostumados a lidar com criminosos constantemente, né? E criminosos de todas as espécies. E a Polícia Federal, você sabe, ela não é uma polícia federal que, como é que eu posso dizer pra você, não é uma polícia, é uma polícia de inteligência, vamos dizer assim, tem criminalistas, os caras extremamente inteligentes. E os caras não ficam só nessa daí, não, o cara furtou lá R$50, vamos criar uma mega operação. Não, a Polícia Federal, de modo geral, é uma polícia, né, é muito técnica e ela vai pra cima, principalmente de situações grandes. No entanto, como eu mencionei pra você, a Polícia Federal, ela trabalha em várias instâncias. Então, assim, né, é evidente que no normal é sempre aqueles crimes, né, de altíssima, vamos dizer, de um recurso financeiro muito significativo, tá? Então, a Polícia Federal é extremamente técnica e sabe lidar com criminosos. O que ela fez aqui nessa situação, tá? Quase me perdi aqui, mas não me perdi, não. Ela marcou depoimentos simultâneos e reencontro com Cid. Bolsonaro, sim, vai reencontrar com Mauro Cid, tá? E lá a situação vai ficar feia, vai ficar complicada, enfim. A lista dos depoentes aí da quarta-feira tem 8 nomes, tá? Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui, tá? Deixa um like aí. E o que você me diz disso, tá? Ó, qual é a lista aqui? Deixa eu mudar aqui, né? Que você sabe como é que é. A lista tem Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, que o pessoal chama carinhosamente de Micheque, o ex-ajudante de ordem, tenente Mauro Cid. Então tem Bolsonaro, Mauro Cid, Michele Bolsonaro, o pessoal chama de Micheque, Frederico Wassef, Fábio Weingarten, eu acho que esse é o nome dele, o tenente Osmar Crivellati, o coronel Marcelo Câmara e o general Mauro Loreno, pai do Cid. Então, tá aqui esses caras, tá, que vão lá depor, tá, na quinta-feira. Na preparação de Bolsonaro, chama a atenção a presença do ex-secretário de comunicação Fábio Weingarten, que também vai depor. Então tá aqui essa galera, todos eles vão depor quinta-feira e a casa vai cair, a Polícia Federal vai pra cima. E ó, deixa eu falar pra você, os caras vão analisar detalhe por detalhe, provavelmente vão gravar, vão analisar detalhe por detalhe, como eu mencionei pra vocês, e não vai ter como escapar de tudo isso. Essa que é a realidade, tá? E o Bolsonaro, por mais que esteja bem treinado, pessoal, desculpa, por mais que o Bolsonaro esteja bem treinado, né, em tudo isso daqui, nessa situação, não importa. Você pode estar treinado do jeito que for. Quando você cometer uma gafe, quando você cometer um crime, tá? Não tem condições, não tem como você e mais outros comparsas se darem bem, porque cada um, uma hora vai dizer uma coisa. Por exemplo, parece que o último depoimento do Mauro Cid aí teve cerca de 10 horas que ele tava lá, então provavelmente já deve ter soltado mais alguma coisa. Então, assim, não tem como. Se alguém perguntar pra você a data do seu nascimento, você vai saber porque você vivenciou aquilo.
tá? E no caso, a Polícia Federal vai explorar provavelmente muito isso na quinta-feira, fazer a pergunta várias vezes e observar as respostas. E o Bolsonaro, você acha que vai ter como essas 8 pessoas decorarem o texto por completo e saber detalhe por detalhe e responder tudo do mesmo jeito? Por isso que a Polícia Federal já marcou já ali, ó, pra literalmente encurralar, e não vai ter como. E eu acredito fortemente, tá? Que o Frederico Wassef vai vai passar por um constrangimento, tá? Sabe por quê? Porque se o Wassef tá nessa situação, se ele não tivesse nenhum problema, como diz o pessoal, não tivesse devendo em tudo isso, ele não teria ido lá aos stations, tá? Ou, enfim, você já sabe, buscar esse relógio. Então a Polícia Federal vai partir para cima dele ali também. E depois dessa de ter, né? De ter praticamente aí o Wassef ter rompido as relações com o Bolsonaro, agora você já tem mais ou menos uma noção do que talvez o Wassef já esteja tramando para se sair bem dessa, se é que tem como sair, ou pelo menos diminuir o impacto que vai ser a batida aí no iceberg, tá? Então você já sabe que vai ser praticamente, né, do Titanic no iceberg. Você sabe que praticamente vai ser inevitável. Agora, o que vai acontecer é tentar diminuir ao máximo os resultados. Então, você ficou sabendo aí nesse vídeo quem são as pessoas que vão depor na quinta-feira, no dia 31. Você ficou também sabendo, né, que o Bolsonaro rompeu com o Wassef e mais ou menos quais foram os motivos aí, ou pelo menos qual foi o motivo, pela talvez inabilidade dele, ó, falta de habilidade aí em relação ao domínio da matéria para tentar se defender, e também a desconfiança de gravação, a desconfiança no quesito de gravação. Ficou sabendo também de todas as pessoas que vão depor e, consequentemente, um pouco mais aí da história política do nosso país no dia de hoje. Então, muitíssimo obrigado. Se você gostou, comenta aí quem vai quem vai cometer uma gafe lá no dia do depoimento. Eu tô acreditando que o Wassef tá numa situação extremamente delicada e eu acho que ele não vai escapar dessa não, viu, gente? Mas, você acha que vai ser o Mauro Cid? Vai ser a Michelle Bolsonaro? Vai ser o Bolsonaro? Weingarten? O pai do Mauro Cid? Enfim, comenta aí. E outra, será que a Michelle vai aplicar o deboche lá na Polícia Federal na quinta-feira? Bem, tava debochando aí. Será que lá ela vai aplicar o deboche? Né? Porque ela tá debochando, consequentemente, da população brasileira. E das pessoas que até acreditaram nela e no Bolsonaro, enfim. Gente, comenta aí. Valeu, um abraço.